Será que as coisas nas quais nós depositamos nossa fé são vazias de sentido? Nós criamos ilusões e nelas acreditamos? Na aula de hoje nós vamos conversar sobre o filósofo Friedrich Nietzsche, muito famoso. Eu estou com algumas obras aqui, irei passar por algumas delas depois, para que a gente possa ver a importância e o quanto é interessante a abordagem do filósofo. Para início de conversa, o Nietzsche nasce em 1844 e vai falecer em 1900. Ele nasce numa família protestante com tradição em formar pastores, e isso vai fazer com que o Nietzsche tenda a se tornar um pastor também, como era o caso do seu pai. Mas o pai do Nietzsche acaba falecendo, e a sua vida então começa a tomar novos rumos. Durante a juventude, ele estuda filologia. Filologia é o campo do conhecimento que estuda a origem das palavras, o significado dos termos e como que eles vão mudando e se modificando ao longo da história. Então o Nietzsche ele ingressa para essa área aí e se especifica sobretudo na cultura grega. A partir disso, então, ele vai participar da Guerra Franco-Prussiana, na qual vai contrair uma doença chamada difteria, que é uma bactéria, e isso vai fazer com que remonte alguns problemas que ele já tinha quando era apenas um garoto. Após esse período, ele se torna professor de filologia clássica na Universidade da Basileia. Então, com apenas 24 anos, a Universidade de Basileia chama o Nietzsche para ser professor lá. Então, a gente já vê que o pensador aqui ele já tinha uma grande propriedade se tratando da filologia. Lá, então, ele vai ter um contato maior com a filosofia, sobretudo com as obras de Schopenhauer, a qual ele vai fazer muitos elogios, mas, como veremos mais adiante, ele irá propor não um pessimismo como o do Schopenhauer, mas um niilismo ativo. Ou seja, a gente não deve ficar, como Schopenhauer defendia, nessa oscilação entre desejar, não ter, sofrer, desejar, ter e entediar-se. Há um outro caminho possível frente à crise de valores do mundo contemporâneo. Ademais, ele teve uma grande amizade com o músico Richard Wagner, qual o Nietzsche acreditava que era um dos maiores expoentes aqui da cultura alemã, mas essa amizade ela acabou sendo rompida devido às discussões sobre nacionalismo e antissemitismo. Então nota-se que o Wagner ele já tinha uma visão ali muito ultranacionalista e a favor do antissemitismo, que é ser contra os judeus. Isso fez com que a amizade de Nietzsche, que era completamente contra os ismos e essas teorias que tendem a fazer grandes generalizações, fez com que a amizade desses dois se rompesse. Por fim, então, destaca-se o contato do Nietzsche com Paul Ré e Luz Salomé, que acabou, junto com outros problemas, trazendo uma grande depressão a Nietzsche, que se torna um nômade. Então, conta-se aqui que o Nietzsche teve uma grande paixão por Luz Salomé, que já era uma pensadora francesa, defendia o feminismo, mas não foi correspondido nesse amor, e isso fez com que essa tristeza aumentasse. E, junto a isso, outros problemas de saúde vão aumentando. Em 1899, ele tem um colapso mental e passa a ser cuidado pela sua família. E, nesse processo, sua irmã toma posse das suas obras e a utilizará para o nacionalismo e o antissemitismo na figura do Hitler. Então, ela vai pegar essas obras, o esposo dela tinha um contato direto com o Führer, que é o Hitler, e vai pegar essas obras e vai levar lá para o Hitler, que vai se utilizar ali, sobretudo, da ideia de super-homem, que nós iremos ver no pensamento do Nietzsche, para fazer essa junção. E essa ideia de Nietzsche e o nazismo só vai ser desfigurada a partir do momento que pesquisadores vão começar a estudar sua obra e ver que ele era completamente contra esses ismos, nazismo, ultranacionalismo, tudo que envolve essa junção de uma potência, de um eu contra nós contra eles, de um povo contra alguma classe, algum tipo de ser. O Nietzsche se mostrava contrário. Isso vai ficar claro na sua obra, tá certo? Então, conhecendo aqui um pouquinho do Nietzsche, tem uma outra coisa que contam, que Nietzsche viu um cavalo apanhando, então ele abraçou esse cavalo e nesse momento ele pediu desculpa por aquilo que a humanidade havia se tornado e ele teria sido seu fim, mas esses relatos a gente não sabe se são verdadeiros ou não. Tendo em vista que a gente então acabou de expor um pouquinho da biografia, o que foi a vida do Nietzsche, vamos às suas obras. Então, iniciando pelo Nascimento da Tragédia, essa obra que eu tenho aqui na minha mão, é a fase inicial do pensamento do filósofo. Na obra, o autor retoma os deuses gregos Apolo e Dionísio, trazendo a representatividade da ordem e da razão presente no apolíneo e a embriaguez e a desordem presente no dionisíaco. Dessa maneira, o filósofo alega que a sociedade ocidental, a partir de Sócrates, preconizou pelo apolíneo em detrimento do dionisíaco.
Assim, o homem perdeu a sua humanidade, sua potência natural, pois usando somente a razão, destruímos a vida. Há um elogio à tragédia grega, porque nela o homem se supera nos embates contra as forças da natureza. Então, aqui no Nascimento da Tragédia, o Nietzsche enfatiza para a gente duas potências que são humanas na figura de Deus. O Apolo, que é o deus da ordem, da harmonia e da razão, e Dionisíaco, que é o deus da beberreira, da embriaguez. E o Nietzsche fala que esses dois polos eles são importantes para a vida humana. Só que a sociedade ocidental vai preconizar somente por Apolo e isso vai causar um desequilíbrio na balança. E esse desequilíbrio na balança vai fazer com que nós passemos a nos tornar pessoas mais fracas porque nós não seguimos a nossa verdadeira potência. A gente não se torna aquilo que de fato é próprio da nossa natureza. Seguindo-se a isso, haverá a defesa aqui do Nietzsche de que a tragédia grega ela trazia isso do que é a natureza humana, sobretudo nos embates que eram travados aqui entre o homem e a natureza e o seu destino. Depois do nascimento da tragédia, no decorrer do seu pensamento, Nietzsche, após escrever aqui o nascimento da tragédia, ele vai falar que na própria obra Nascimento da Tragédia ainda havia vestígios de idealismo no seu pensamento. Lembrando que o Nietzsche é o filósofo que quer romper com os ismos. Então, nessa prerrogativa, ele vai tentar encerrar por vez a perspectiva de qualquer abordagem idealista que possa haver na sua obra. Podemos observar isso, então, no seu próximo escrito, que é o Anticristo. É obra de tema polêmico, mas que traz para a gente uma dura crítica que o Nietzsche faz ao modelo que essa ordem absoluta trouxe à sociedade. Em outras palavras, no Anticristo, essa obra aqui que está na minha mão, o autor alega que o cristianismo é um dos grandes responsáveis pela decadência da humanidade, pois sobre as ideias de pecado e salvação, ele acabou dominando toda a sociedade, incorporando novamente valores que negam o próprio ser do homem. Vale ressaltar que não há uma crítica ao Cristo em si, mas à religião, que utiliza dessas prerrogativas, sobretudo da noção de pecado, de inferno, para dominar a humanidade. Então, na sua obra O Anticristo, Nietzsche critica essas ideias utilizadas pela religião para dominar o homem. Passando, então, essa crítica a toda forma de religião, sobretudo aqui o cristianismo, que faz com que o homem perca novamente a sua potência natural, o Nietzsche está apresentando uma crítica também a essa moral vigente na nossa sociedade. E junto a isso, ele irá trabalhar a ideia de que Deus morreu e fomos nós que o matamos. Isso ele vai trabalhar mais explicitamente na obra Assim Falou Zaratustra. Tal frase, ele não está criticando a existência de Deus em si, mas a própria humanidade que constrói valores que negam a sua originalidade. Ele também, na Gaia Ciência, ele vai mostrar para a gente como que no desenvolvimento da ciência, a ciência acabou tomando o lugar de Deus na história, tá certo? Então, esse lugar de Deus, essa essência de Deus, foi ganhando novas prerrogativas, a ciência toma o seu lugar e o próprio homem mata Deus, que o seu modelo parece deixar de existir. Então, em outras palavras, há uma moral, um costume que nega a natureza do ser humano, consequentemente, ele nega o próprio Deus. Tal ideia pode ser compreendida, além da Gaia, da ciência, assim falou Zaratustra, que nós ainda iremos voltar, na genealogia da moral. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Cadê a genealogia? Deve estar lá na estante Genealogia da Moral, pessoal. Mas é outra obra que o Nietzsche sintetiza muito bem essa ideia. Então, dando continuidade às suas abordagens, o filósofo irá construir a ideia de niilismo. O niilismo passivo, então, o niilismo do Nietzsche é com dois is. Niilismo é uma palavra que vem lá do latim nihil, que significa nada, e no caso do niilismo, é aquela pessoa que não tem um certo sentido na vida, mas o niilismo, com dois is, é aquela pessoa que é crítica aos valores que a sociedade postula e busca novos modelos de criar potências para se viver. Então, o Nietzsche ele vai criticar esse niilismo passivo que é atribuído a Schopenhauer, que é um niilismo onde eu só vejo a perversidade, eu só vejo esse lado negativo da sociedade e me conformo aqui com um pessimismo existente. Mas o que ele vai propor, então, vai ser um niilismo ativo, que se refere a uma forma de afastar os dogmas impostos pelo cristianismo que gera uma geração decadente.
Desse modo, será possível uma desconstrução da moral, onde o homem possa retomar a sua beleza natural. Então, por fim, o vídeo já está bem grande, mas o filósofo ele é muito interessante. A gente percebe a profundidade da sua crítica a toda a história da filosofia, a toda a moral ocidental, desde Sócrates e Platão, que o Nietzsche também culpa por fazer com que essa visão se desenvolvesse e tivesse seu auge ali no cristianismo. Na sua obra, Assim Falou Zaratustra, o autor retoma a ideia de um super-homem. Esse super-homem simboliza, se caracteriza pelo que ele entendeu como ele é aquele ser que compreende todo o processo da humanidade. Assim consegue propor e construir algo novo para a sociedade. Em outras palavras, ele compreende a moral e a transvalora, fugindo dos ismos que querem impor o que é o correto. Esse homem está para além do bem e do mal. Ele diz sim à vida, sim às suas pulsões, sim àquilo que ele é. Então, na aula de hoje, pessoal, a gente compreendeu um pouquinho do pensamento do Nietzsche. Daria para aprofundar muito, cada obra aqui renderia aulas e mais aulas, mas o que é mais interessante a gente compreender aqui no Nietzsche é essa noção de potências do ser humano, o que é o ser humano na visão nietzschiana, e a necessidade da gente equilibrar e não ficar só nos polos da razão e negar esse lado da embriaguez que é latente no ser humano. Depois a gente percebe essa crítica moral que parte ali desde Sócrates e Platão até a sua chegada ao cristianismo, essa religião que visa dominar o homem, não fazer com que ele de fato encontre Deus, e essa valorização da potência da natureza humana que Nietzsche via lá na tragédia é marcada aqui no Übermensch, que é o super-homem, o além-homem, que é o caminho que o homem deverá buscar. E o Nietzsche não expressa qual que é esse caminho em si, ou seja, é um caminho que deve ser buscado por cada um. Pessoal, leiam aqui o resuminho aqui embaixo, dúvidas, críticas e sugestões eu estou à disposição. E também vou indicar aqui um curta-metragem que é do Fauston da Silva, que chama Meu Amigo Nietzsche, é interessantíssimo. Ele aborda ali um pouco do Nietzsche numa escola pública brasileira. Obrigado, ousemos pensar e vamos com tudo no nosso minicurso.